E aí galera, tudo bem? Cara, eu acabei de assistir esse vídeo do Ressaca Motor e nossa que bomba! O pessoal tá falando umas verdades bem duras sobre a Ferrari que vão fazer vocês ficarem de queixo caído. Sério mesmo. E não é só isso. Tem uns acontecimentos envolvendo o Verstappen que mudaram completamente o cenário da temporada. Uma coisa que ninguém esperava acontecer justamente agora. Olha, sem dar spoiler, mas o Leclerc falou umas coisas depois do GP do Azerbaijão que, cara, se vocês são fãs da Ferrari, vão sentir um aperto no peito. E do outro lado, tem uma reviravolta na briga pelo título que pode mudar tudo nas próximas corridas. Então fica comigo até o final, porque vamos reagir juntos a essas notícias quentes da F1 e já aproveita para deixar aquele like se você também ama esse mundo maluco da Fórmula 1. E se ainda não se inscreveu, corre lá que tem conteúdo novo sempre. Bora lá! Verstappen fala sobre chances concretas de título e também acabou ganhando o seu primeiro título, o seu primeiro troféu como chefe, como dono de equipe, e a crise na Ferrari, vamos falar sobre isso agora. Amigos, vamos começar esse vídeo tradicional aqui de notícias falando sobre Ferrari. Nós temos uma matéria muito interessante do Franco Nunes em que ele dá uma bela de uma cacetada na Ferrari, falando que é uma equipe sem alma que deve redescobrir o orgulho que não existe. Olha só que absurdo. Ele fala isso na esteira de alguns comentários do Charles Leclerc também. Só que existe todo um contexto. A temporada da Ferrari é vergonhosa em vários sentidos, principalmente por toda a expectativa que foi criada no final de 2024 e também pela própria Ferrari ter modificado o seu carro. Na matéria vai falar até mesmo sobre uma Ferrari incapaz de capitalizar quando a McLaren, por exemplo, não está lá para tirar a vantagem do seu carro. E a Ferrari chegou no Azerbaijão, a gente trouxe aqui para vocês antes mesmo dos treinos livres, confiante de que teria um bom resultado, porque em tese o seu carro andaria bem. E realmente, a Ferrari nas simulações, na pista já na sexta-feira, tinha boas correlações ali, tinha bons números. Era um grande prêmio para a Ferrari conseguir, quem sabe, brigar ali por pódio. Só que agora as últimas 7 corridas devem se tornar uma oportunidade de redenção para um grupo desmotivado. E o carro é simplesmente decepcionante, inclusive está sendo falado de upgrades inúteis, isso a gente vai falar num outro vídeo com um pouco mais de calma. Então todas as incapacidades da Ferrari, toda a história da Ferrari na temporada de fracassos recorrentes, simplesmente traz um clima péssimo para a equipe, ainda mais que tem visto seus rivais crescerem, mesmo passando por problemas também, como é o caso de Mercedes e de Red Bull, a McLaren sempre ali no topo como a principal equipe. E aí, se você acha que para por aí, não para não. Charles Leclerc, após o Grande Prêmio do Azerbaijão, já deu também aquela pá de cal e expressou ceticismo sobre as chances da Ferrari de melhorar até o final da temporada e reconheceu dificuldades com o carro, especialmente em condições de temperaturas mais frias, e ainda assumiu a responsabilidade por não ter conseguido o desempenho ideal. Leclerc também destacou que a equipe não possui atualizações significativas que podem melhorar o desempenho do carro, o que torna difícil repetir o sucesso do ano passado, quando realmente a Ferrari teve um período de ascensão. Ou seja, o Leclerc, que até a Itália ainda tinha uma certa esperança, nós já vimos num vídeo anterior que começou a duvidar da Ferrari e agora no Azerbaijão já era. No Azerbaijão ele está falando, não vai dar, a gente não vai conseguir mais, depois do que vimos nessa prova, ter resultados muito expressivos. A Ferrari tem sofrido para ir para o pódio, quanto mais brigar lá na frente por uma vitória. O Charles Leclerc então já desistiu dessa temporada e a gente bate na tecla aqui com certa frequência de que o Leclerc está correndo um sério risco ao permanecer na Ferrari, porque é uma equipe que não tem uma projeção de voltar aos títulos. Não é uma equipe que está organizada para isso. Toda equipe, para poder voltar aos títulos, precisa se organizar, como é o caso da McLaren, 10 anos se reorganizando. A Mercedes precisou fazer toda uma estrutura ali com a Brown para começar a ganhar. A Red Bull também. A Williams está passando por reestruturação. A Ferrari não tem um planejamento, ela simplesmente demite um, traz outro, traz mais outro e assim vai indo. É uma situação muito ruim na Ferrari e o Leclerc está correndo um sério risco de terminar sua carreira sem um título, por uma lealdade a uma equipe que não vai para frente. Vamos agora falar de Max Verstappen. Verstappen está nas nuvens neste final de semana, né? Esteve nas nuvens neste final de semana. Além da vitória no Azerbaijão, conquistou seu primeiro título como dono de equipe, após a Verstappen.com Racing
conquistar a Copa Sprint do GT World Challenge. O desempenho foi impecável e tiveram até mesmo uma corrida classificada como chata, mas ainda assim levaram o troféu para casa. Verstappen então mostrando que o seu investimento fora da Fórmula 1 também está fazendo efeito. Ele, que a gente bem sabe, gosta muito dos carros GT e pelo visto vai correr no próximo final de semana agora em Nürburgring. Vamos ver mais informações sobre isso. Agora falando de Fórmula 1 com Verstappen, ele minimizou os comentários sobre a participação na disputa pelo título. Ele afirma que não está contando com esperanças, mas sim em resultados concretos. E enfatiza também que o foco deve ser em cada corrida individualmente, sem se deixar levar pela esperança de conquistar o 5º título consecutivo. A expectativa agora é de enfrentar um desafio maior em Singapura, e ele reconhece a importância das últimas corridas e também do progresso da Red Bull, destacando todo o novo procedimento que a Red Bull vem passando, como também já trouxemos algumas vezes aqui. Então Verstappen tá naquela forma dele bem pé no chão, como ele sempre é. Ele falando, olha gente, não vamos ficar contando muito com esperança, ainda são 69 pontos atrás, é muita coisa, faltam 7 provas, é claro que uma vitória em Singapura, como falamos ontem também no vídeo sobre o medo da McLaren, uma vitória em Singapura pode gerar um burburinho e pode gerar um belo de um problema para as McLarens, num cenário caótico onde as McLarens não pontuem e o Verstappen vença, por exemplo, aí meu amigo, você começa a chorar mesmo, porque o Verstappen vem para título. Mas tudo depende da performance pura dessa Red Bull em Singapura. Se for bem em Singapura, então é um carro que provavelmente vai bem em todas as provas do restante da temporada, e aí se torna um perigo para as McLarens. Mas isso é muito especulativo. Só quando os carros forem para a pista a gente vai ter noção verdadeira do que está acontecendo nessa Red Bull e com o Max Verstappen. Até lá existe sim uma euforia dos fãs, uma euforia do pessoal que está acompanhando, querendo que o Verstappen consiga esse título, que o Verstappen tire o título da McLaren, porque os pilotos da McLaren se mostram tanto quanto passivos, não estão dando aquela disputa como a gente acostumou a ver com pilotos da mesma equipe, como foi o caso ali do Rosberg e do Hamilton, do Vettel e do Webber, pelo menos em 2010, do Hamilton e do Alonso. Então o pessoal está querendo que o Verstappen tire esse título da McLaren. Tudo depende de Singapura. O que acontecer em Singapura vai determinar o restante da temporada. A gente vai esperar para ver se Verstappen está mesmo com tudo ou não. Mas ele mesmo baixando a bola do público para não ficar com essa expectativa que no momento é um tanto quanto irreal. Me fala a sua opinião e expectativa sobre o Verstappen aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Vários vídeos de notícias, curiosidades e opinião para vocês. Um grande abraço, valeu e falou! Cara, que vídeo pesado! Primeiro, essa situação da Ferrari é realmente deprimente ver o Leclerc praticamente desistindo da temporada e o Franco Nunes falando que a equipe está sem alma e duro de meio. A Ferrari realmente precisa de uma reestruturação completa. Não dá para ficar nessa de demitir e contratar sem planejamento. Segundo ponto que me marcou, o Verstappen conquistando o título como chefe de equipe enquanto ainda luta pelo seu 5º consecutivo na F1. O cara não para. E essa conversa dele sobre não criar expectativas, sendo realista com 69 pontos de diferença, é isso mesmo, Singapura vai ser decisiva. E por último, essa pressão toda em cima da McLaren com os pilotos passivos como eles falaram. Realmente falta aquela briga interna que a gente via antigamente. Galera, deixa nos comentários, vocês acham que o Verstappen ainda tem chance real de título? E a Ferrari? Tem salvação? Smash no like se curtiu a reação, se inscreve para mais conteúdo de F1 e compartilha com aquele amigo que ama polêmica na Fórmula 1. Valeu pessoal, até o próximo!